Beleza, pessoal? Como eu havia falado, a gente preparou aqui um reforço sobre a questão com os registradores, que são a unidade, a célula mínima de armazenamento de dados, tá? Uma memória mínima, são os registradores. Dentro também ainda do processador, a gente pode ter a memória cache, tá? L1, L2, joia? E aí a gente sai descendo nessa hierarquia da pirâmide, onde a gente tem a memória principal, joia? Depois da memória principal, a gente tem o disco e outros tipos de armazenamento externos, né? Então, essa hierarquia, tá, é importante a gente conhecer, porque ela dita questões importantes sobre a arquitetura, né? Que pode ser cobrada nas questões de prova. Então, quanto mais a gente sobe na pirâmide, tá, mais o custo do bit vai ficando maior. Tá? A quantidade de espaço para armazenar dados vai reduzindo também à medida que a gente sobe. E essa é uma parte que a gente vai passar aqui, tá? Principalmente no quesito memória cache. Então, ó, a memória principal, tá? Qual é a grande questão de se envolver uma memória em hierarquia? A gente tem diversos níveis de memória, desde a memória de registradores até a memória lá do HD, que tem 1 terabyte ou mais. Tá? Qual que é essa grande questão? É que a memória possui uma limitação, tá, de velocidade. O processador ele tem uma velocidade que é infinitamente muito superior à da memória que ele está tentando acessar. Seja ela a memória cache ou memória principal ou HD. Ele vai ficar muito tempo aguardando aquele dado ser retornado. Não é? Então, baseado nesse princípio de que o processador ele tem uma velocidade muito maior do que o dado que ele vai acessar na memória, tá certo? Que ele pode ficar com um tempo ocioso, não é? Então, esse tempo ocioso, aguardando, ele vai gerar um impacto no sistema como um todo. Eu tenho diversas rotinas, diversos processos rodando concorrentemente. Então, esses processos que desejam utilizar o processador para executar, ele vai depender do seguinte: o processo 1 entrou, solicitou um dado, por exemplo, no HD. Se ele não der a vez para outro processo, só aguardando lá aquele dado chegar para ele terminar e depois executar aquele processo, então esse é um sistema, tá, monoprogramável. Tá? Todo mundo executa uma única vez no processador. Não existe preempção. A gente já viu lá que preempção é o processador permitir que outros processos tenham vez no processador. Entendeu? Então, outros processos vão ser colocados no processador, passam um tempo lá executando. Quando termina o tempo que foi destinado para esse processo, ele sai de lá e outro entra. Então, em uma fila que existam de vários processos, cada um ganha uma fatia de tempo para processar lá dentro do processador. Essa fatia de tempo se chama quantum. A gente vai ver ao longo do curso e vai citar esse termo várias vezes. Então, não esqueça, é o quantum. Tá? Também tem o conceito do slice time, né? O tempo, a fatia de tempo, certo? Que o processo fica no processador. Então, o que acontece? Processo 1 solicitou um dado, por exemplo, na memória principal. Essa velocidade que ele vai acessar a memória principal, ela é mais lenta do que se ele pegasse aquela rotina que ele está querendo acessar, se ela tivesse um nível intermediário de memória, ela iria executar com um pouquinho mais de rapidez, não seria? Porque eu tenho uma pastilha
uma memória especial, que é mais veloz, ela está mais próxima do processador. Então, ao invés de, toda vez, se não existisse, por exemplo, a memória cache, toda vez que o processo quisesse acessar alguma informação que estivesse na memória principal, ele ia lá pegar. Só que ele está usando o barramento, tá? Que é o barramento de sistema. Ele está concorrendo com outros processos também para usar aquele barramento. Então, isso gera um desgaste, né, do processo todo. Agora, imaginem se a gente cria na arquitetura a figura de uma memória cache, uma memória intermediária, tá? Que o processador ele vai lá, requisita na memória principal e traz para a memória cache, que é mais veloz, tá? E está mais próxima dele. Então, toda vez que ele executar uma rotina, ele vai verificar se essa rotina, esse dado, ele se encontra na memória cache. Se ele estiver lá, ótimo, ótimo, porque vai ser mais rápido. Aí entra aquela questão do acerto da cache, né? Vai ser mais rápido. Caso não esteja, aí sim é que ele vai usar o canal para ir buscar isso lá na memória principal. Caso ele chegue na memória principal e veja que não se encontra lá aquele dado que ele quer, aí ele vai lá no disco para buscar, que pode estar na memória virtual, por exemplo, né? Então, ó, como o barramento ele é intensamente acessado, é interessante a gente criar uma memória intermediária. O tempo de acesso à memória acaba se tornando um gargalo para o processador. Então, verificando os diversos níveis na hierarquia de memória, não somente aquela memória que está mais próxima dele, mas as outros tipos de memória, também tem esse gargalo. Então, a ideia principal é tentar trazer para mais próximo dele possível o dado. Agora, é claro que nessa hierarquia existem limitações de tamanho, né? O HD tem um tamanho, a memória principal tem um tamanho, a memória cache tem um tamanho cada vez menor, né? Então, as rotinas que são muito frequentemente utilizadas, ele vai deixando próximo. Por quê? Aí isso daí é aquele princípio de localidade, né? É o princípio da localidade. Isso faz agilizar o processo como um todo. Então, ó, a memória cache, ela é uma solução para o quesito de falta de performance, quando eu tenho acesso a um dado que está muito distante do processador. Ela é uma memória intermediária entre o processador e a memória principal, diminui o delay de acesso à memória principal, porque ele vai tentar manter na memória cache as rotinas, ou instruções ou dados que são frequentemente executados. Tá? Possui uma composição de pastilhas de memória estática. Certo? Essa memória estática é uma memória especial, uma composição especial que a pastilha possui, e aí que dá a possibilidade de velocidade, tá, nessa pastilha. Mitiga, né, ou diminui o uso do barramento dos sistemas, tá, barramento de sistemas, para o processador ir buscar os dados lá na memória principal. Então, o uso de memória cache, ele mitiga esse problema. Diminui a concorrência no barramento, tira vantagem do princípio de localidade espacial e localidade temporal. Beleza? Então, olha aí a hierarquia de memória. Tá? Então, no topo da hierarquia, a gente tem lá os registradores. Beleza? No segundo nível, de cima para baixo, a gente tem a memória cache. Então, as instruções ou dados que estejam no processador, ele vai tentar manter, certo? Sempre lá. Só quando finalizar o processo, ou quando ele vê que tem outra instrução que quer ocupar aquela posição, porque ele pode imaginar assim, não, terminou o processo, mas eu vou deixar essa instrução aqui no processador, ou na memória cache, eu vou manter, porque pode outra rotina vir a ser executada e ele vai pegar essa mesma instrução para executar. Como ele já está aqui,
eu não vou precisar ir num outro nível mais abaixo de memória para buscar, perdendo tempo, né? Tempo do processador em gerenciar isso, tempo do barramento, tá? Em fazer essa busca num nível mais abaixo. Então, aí entra aquela parte de substituição de páginas, né? Ele só vai ser substituído caso necessário. Então, ó, a gente tem aqui, ó, quanto mais a gente sobe na pirâmide, aí a gente diminui o tamanho, aumenta o custo, tá certo? E aumenta a velocidade de acesso. Do outro lado, a gente tem lá, ó, tá? Que quanto mais a gente desce na pirâmide, o tamanho ele aumenta, tá certo? O custo diminui, tá certo? Do custo por bit, e a velocidade de acessar aquele componente diminui. Por que diminui? Porque é proporcional à análise seguinte. Quanto maior é a minha memória, menor é a velocidade que eu vou ter para acessar um dado lá. Por quê? Porque eu vou ter que procurar muito em muitos locais. Tá? Se você for comparar o registrador, que é uma célula mínima ali, um grupo de células, que tem uma instrução lá, e for comparar se aquela mesma quantidade de informação, o dado, tiver um HD de 1 tera, aonde é que ele vai procurar e vai encontrar com mais velocidade a informação? É lógico que é lá no registrador, ou na memória cache, ou na memória principal. O local onde ele vai procurar é muito menor, então a busca vai ser mais rápida. Tá joia? Então, quanto maior é o meu armazenamento, a minha memória, menor vai ser a minha velocidade para encontrar aquele dado lá. Tá joia? E o custo diminui também, né? Porque o custo está relacionado com a velocidade de acesso, e não a quantidade de armazenamento, é a velocidade de acesso. Por quê? Porque quanto maior é a minha velocidade para acessar um dado, mais especializada é a pastilha que aquele componente possui. Tá? A tecnologia dele é maior. Então, por exemplo, aqui, comparando aqui, ó, tá? Nesse nível de memória cache e registradores, a gente tem, certo? O processador, né? Tem aqui, ó, o processador, tá? Nesse nosso exemplo, a gente tem o processador, dentro do processador a gente tem os registradores, tá certo? E tem também a cache L1. Na maioria das arquiteturas, a cache L1 está dentro do processador, tá certo? Dentro do núcleo do processador. Ah, Leonel, isso é obrigatório? Não, certo? Mas, no geral, certo? Às vezes, a gente vê, em alguns tipos de processadores, isso vai depender do modelo, por exemplo, a Intel tem, sei lá, uma centena de tipos de processadores diferentes, certo? Com arquiteturas diferentes da função do processador. Então, ele pode colocar em um determinado modelo de processador, ele pode colocar a cache a L1 lá dentro. Em outros, ele pode colocar L1 e L2 dentro do processador. Pode colocar L1, L2, L3 dentro do processador. Isso vai depender do tipo de processador. Tá certo? Então, essa informação eu queria trazer para vocês, porque eu não passei isso na aula passada. É muita informação e a gente acaba, né? E é até bom, às vezes, a gente falar depois, porque acaba completando o conhecimento sobre uma determinada área. Tá? Então, o que acontece? A gente tem lá a pastilha, o processador, e a L1 lá dentro. Tá? Nesse nosso exemplo, a gente tem a cache L1 dentro do processador. A cache L2, tá certo? Está fora do núcleo, tá? Do processador. Mas tem todo aquele nosso conceito, né? De primeiro consultar a cache L1, que já está dentro do processador, então o acesso vai ser infinitamente mais rápido. Só que essa quantidade de informação que tem dentro da L1, ela é limitada. Normalmente, a cache L1 tem ali 128 KB, tá certo?
a L2 tem 512 a 1 mega. Vai depender da arquitetura. Tá beleza? Então, basicamente, é isso aqui, pessoal, tá? Que a gente tem de hierarquia de memória. Tá certo. O Dione falou aqui, ó, da cache dividida. Então, você ter a cache em vários níveis, né? Você tem a cache L1 e tem a cache L2, tá certo? Você faz a divisão entre mais de uma cache, seja dentro do processador ou fora dele, você aumenta a probabilidade de ter uma memória rápida próxima do processador. Isso aí vai dar uma menor latência. Latência é a velocidade de acesso, né? Então, você vai, quanto mais próximo do processador tiver, a latência é menor. Quanto mais eu vou me distanciando do processador, essa latência vai aumentando também. Tá bom? Então, aí, por exemplo, largura de banda. O Johnny falou aí sobre largura de banda. Quando se fala em largura de banda, está falando de barramento, né? Então, a gente sabe que o processador liga a memória cache através do barramento local. Esse barramento possui uma velocidade, tá certo? Essa velocidade está ligada ali diretamente por exemplo, a cache 1. Se eu tento acessar a cache L2, a L2 não está dentro do processador. Essa L2 está onde? No barramento de sistema. Se está no barramento de sistema, essa nossa cache L2, ela vai concorrer com outros processos, outras instâncias de requisição do processador para acessar aquela memória, vai concorrer naquele barramento. Então, a gente já diminui a latência, né? Aliás, aumenta a latência, aumenta o tempo de acesso, tá? Aumenta esse tempo de acesso. Então, a largura de banda, ela vai ser afetada à medida que você também vai descendo a hierarquia, que você vai descendo a pirâmide. Porque à medida que você vai descendo a pirâmide, você vai ter mais canais, né? Olha lá, lembra lá que no processador, barramento local, certo? E aí eu acesso a L1, tá? E se tiver L2 também, tá? Dentro do processador, beleza. Só que se você desce uma camada a mais na hierarquia, você está acessando a memória principal. E a memória principal, ela está dentro daquele escopo lá do barramento de sistema, que liga lá o processador à memória principal, beleza? Se você for acessar o disco, aí você já desce um outro nível, que aí você vai usar o barramento o barramento de expansão, tá? Que o barramento de expansão se liga lá no barramento de sistema. Na verdade, o barramento de sistema é o principal barramento, que você tem outros barramentos ligados nele. Então, cada vez que você desce na hierarquia, você aumenta essa latência, esse tempo de acesso vai aumentar proporcionalmente. Por quê? Porque você vai usar o barramento em conjunto com outras rotinas, outros processos. Além disso, vai se distanciando do processador. A tecnologia, o tipo de barramento que você usa, tá, é diferente. E também a distância, né? Também o fator distância vai contribuindo para que você tenha um tempo maior para acessar aquele dado. Você tem um tempo maior daquele dado sair do HD ou sair da memória e subir para o processador, tá? Ou subir na hierarquia, né? Que vai subindo sempre os níveis corretos, né? Então, se eu solicito a informação no meu CD-ROM, ele vai subir para a minha memória, digamos, né? Tem lá a memória virtual, ele vai ficar uma parte da memória virtual no disco. Ah, não tenho memória virtual, ele vai subir direto à memória principal, beleza, está na memória principal. Da memória principal, aí ele vai ser a cache, da cache ao registrador, certo? Então, cada vez que você se distancia do processador, você tem um tempo maior para acessar o dado em decorrência
velocidade do próprio canal e da distância que esse canal tem, tá? Que percorrer até chegar lá, beleza? E envolvidos com esse conceito também, a gente lembra que tem também o canal de dados, o canal de endereço, canal de controle. Cada um desses 3 canais realiza uma operação diferente para gerenciar melhor a questão da transmissão, né? E utilização desses canais. Então, quando você analisa que está em concorrência, diversas rotinas buscando dados no HD ou na memória principal ou em qualquer outro lugar, a gente tem que levar em consideração que são 3 barramentos utilizando, né? Barramento de dados, endereço e controle. O de controle está se matando para tentar gerenciar o dado que corrompeu, tá? E tem que ser retransmitido, tá joia? Fora de sequência. Então, todas essas informações estão sendo gerenciadas. Por exemplo, a parte de interrupções, né? De processos ali, o barramento de controle tendo que avaliar, tá? Quando o HD já tem informação para passar o processador, ele finalizar, dizendo, olha, o dado que você pediu já está à disposição, tá? Porque você colocou o processo em stand-by, em hold, para poder colocar outro para executar, né? Porque para ele não ficar com tempo ocioso, ele viu que ia demorar o HD, botou o processo para ficar em stand-by e botou outro para executar. Só que alguém vai ter que finalizar aquele cara, aquele processador que já se encontra o dado que ele requisitou. Então, essa informação vem pelo canal de controle, tá certo? Pelo barramento de controle. Então, todos esses aspectos, vocês têm que avaliar, tá? Tudo isso quando você trata de hierarquia de memória, tá joia? Aí o Wellington perguntou lá sobre o HD SSD, tá certo? Então, pessoal, todos os tipos de memória, seja um pendrive, seja um HD externo, tá? Um HD interno, uma unidade de fita, todos eles estão nessa hierarquia, tá? Nessa cadeia, classificadas em algum lugar. Não é importante para você o detalhamento, não. Tá? Então, no geral, o que é que os concursos eles cobram de vocês? Tá? Vocês saberem, tá? Essa hierarquia. Eu tenho um registrador, eu tenho cache, memória principal, eu tenho um disco, tá? E eu posso ter entre o disco e a memória, tá? Uma cache de disco, tá joia? Uma cache de disco pode ser a memória virtual, por exemplo, ou então um componente do próprio HD que gere uma cache ali, tá? Para essa finalidade, eu tenho esse tipo de possibilidade. Então, vocês têm que saber disso, dessa hierarquia, qual é a correlação que eles têm em relação à velocidade, custo e tamanho. Olha, esse é um fator importante. Os barramentos, tá, que eles acessam. Então, eu tenho lá a memória cache, está pendurada no barramento local. Eu tenho as outras caches, se a cache L2 não estiver dentro do processador, ele está fora. Então, ele está entre a memória e o processador, certo? Então, está lá, ligada no barramento, tá? De sistema também, tá? Ou no barramento local. Então, eu vou ter lá o barramento de sistema. Abaixo do barramento de sistema, eu tenho os periféricos. E os periféricos, eles podem se ligar ao barramento de sistema através do barramento de expansão. Tá? Aí eu vou ter lá um disco, tá? Pode ser HD, SCSI, IDE, eu vou ter as portas USB, eu vou ter porta paralela, porta COM, diversas outras portas, tá? Penduradas nesse cara que é o cara principal, barramento de sistema. A partir daí, a performance vai ser quase a mesma coisa, tá? Porque quando eu acessar o barramento de sistema, a partir daí, a minha performance vai variar de acordo com o meu componente. Por exemplo, eu tenho como mensurar qual vai ser mais rápido, o acesso ao HD ou a placa de rede. Se cair uma questão de prova assim, né?
A placa de rede está conectada no barramento de sistema, através do barramento de expansão. Qual que é mais veloz? A rede ou o HD? Isso aí, pessoal, é indiferente, porque qual é o parâmetro que você está avaliando? Pode ser que, num momento, o gargalo seja a placa de rede, tá? Ou seja o HD. Um ou outro, tá? Pode trabalhar variando ali a sua velocidade, de acordo com a performance no momento daquele hardware. Tá? Então, a prova não vai exigir isso daí de vocês. Ah, qual que é mais veloz? Se ele perguntar, por exemplo, até caiu uma questão, a gente resolveu ela na prova, na aula. Tá? Ele perguntava, eu acho que era o disco e, por exemplo, a memória cache. Não, era o disco e a memória principal. Uma coisa assim. Então, eu não tinha como mensurar, porque qual é o tamanho da minha memória? Se eu tiver uma memória RAM, um exemplo, né? Uma memória RAM de 100 GB, um exemplo, a memória RAM do meu computador é 100 GB, e o meu HD é um HD de 40 GB. Qual que vai ser mais rápido para eu acessar? Tá? Uma determinada informação que esteja na memória, ela pode ser acessada mais lento do que o que tiver lá na minha memória do HD. Pode acontecer, pessoal. Tá? Por que pode acontecer? Tá? Ah, mas a memória não vai estar mais próximo do processador? Vai. Mas olha o princípio da localidade. Né? Ele está mais próximo, mas com a memória, ela é muito grande, a memória de 100 GB da minha memória principal, ela é maior do que a minha memória do HD, que é de 40. Então, o tempo de acesso pode ser mais demorado na memória principal, porque ele vai ter que localizar aquele dado. Tá certo? Mas tem outras condicionantes, não é só isso. Por exemplo, o processador está acessando, está mais próximo, a princípio é mais rápido, né? Mas vai ter outras condicionantes que a questão não vai passar para você. Por exemplo, o processador pode estar ocupado com outras tarefas, ou pode estar sobrecarregado, a máquina pode estar sobrecarregada, então ele não passou essas informações para você. Então, com qual critério você vai dizer que a memória ela pode ser mais veloz do que o HD? Entendeu? Então, você tem que avaliar o contexto que a questão ela traz, tá? Para você dizer que sempre a minha memória principal vai ser mais veloz do que a memória do HD. Então, quando fizer essa comparação, vocês fiquem de olho nessa questão, certo? Porque pode ser uma pegadinha, tá certo? Pode ser uma pegadinha. No geral, é mais rápido, é para ser, tá? Mas vocês visualizam que é um cone, né? É uma pirâmide. E essa pirâmide, ela tem lá a quantidade de espaço maior na base e ela vai diminuindo no topo, tá? Vai diminuindo. Por quê? Porque o espaço vai diminuindo, aquela memória vai se especializando e a ideia é que tem que ser assim, que é para ele encontrar mais rápido o dado, mais perto do processador. Tá beleza? Alguém não entendeu essa parte aí, pessoal? Lembro que se tiver, de repente, aí, alguém que não viu a aula anterior, tá? É bom dar uma olhada, porque aí já completa o raciocínio. Tá? Pessoal, tá tranquilo? Posso prosseguir? Então, olha aí, pessoal. A gente tem, tá? Esse exemplo aí de um processador quad-core, tá? Onde a gente tem 4 núcleos. O núcleo 0, o núcleo 1, 2 e 3, tá? Então, nessa arquitetura, tá, joia? O fabricante propôs colocar a cache L1 e L2 dentro do processador. Tá joia? Aí eu tenho aqui, ó, esse aqui é um formato comum, tá certo? De tamanho. A L2 não. A L2 normalmente está fora do processador. Você vê a L2 dentro do processador em alguns processadores muito especializados, de servidores, tá? Mas, no geral, é a L1 que está lá dentro. Então, nesse aí, ó, tem a L1 e L2. Normalmente, o tamanho dessa memória cache
normalmente se aproxima dessa daí, ó. Eu tenho a L1 com 128 KB, tá? A L2 com 512 e a L3 lá, ó, com 2 MB. Certo? Então, cada vez que eu desço na hierarquia da pirâmide, eu vou aumentando a quantidade de memória. E o tempo de acesso também vai ser menor. Tá? O tempo de acesso àquele dado vai ser maior, né? Por que vai ser maior? Porque eu vou procurar uma quantidade maior de espaço para localizar aquele dado lá. E também vai ser maior esse tempo de acesso para acessar o dado, porque eu vou usar outros barramentos, né? Vou estar acessando um canal, uma estrada que é mais lenta. Aí, num outro nível, a memória principal e a memória do disco. Beleza? Aí eu vou ter aqui ó, o conceito de cache hit e cache miss. Onde é que isso vai acontecer? Na hora que um nível de hierarquia ele procura um dado, caso não esteja aqui na L1, ele vai tentar localizar na L2, né? Vai tentar localizar na L2. Caso ele não encontre, aí vai dar um cache miss. Se ele encontrar, é um cache hit. Ele encontrou. Beleza? O desempenho do sistema pode ser diretamente maior. O desempenho do sistema depende diretamente do maior número de acertos possível. Então, pessoal, quando a gente tem um determinado processo, tá? Ou uma máquina que esteja dando muito cache miss, tá? A performance cai. Por que cai? Porque ele sempre vai ter que ficar buscando num nível inferior de memória, aquele dado para trazer. Então, ó, a gente tem esse hit rate, tá? Como um índice para medir numa arquitetura se eu estou tendo um nível de acertos aceitável, tá? Ou um nível de erros que seja também aceitável na minha arquitetura. Porque caso eu tenha um nível de acerto de erro muito grande, acima, aliás, abaixo de 80%, a minha quantidade de erro, então quer dizer que eu estou tendo ali uma quantidade de pesquisa no nível abaixo que está inviabilizando, né, a performance. Então, está degradando a performance. Então, quando eu tenho uma quantidade de 80% de acerto, aí beleza, ó. Tá legal. Se eu estiver abaixo disso, aí, opa, quer dizer que ou eu preciso aumentar a minha memória, tá certo? Ou eu preciso criar uma rotina diferente de substituição de páginas. Eu preciso avaliar a arquitetura também, tá? Daquele meu hardware. Aí, ó, tipos de mapeamento entre a memória principal e a memória cache. Então, ó, deixa eu voltar aqui, ó. Quando eu tenho um dado que ele está próximo do processador, quanto mais próximo do processador, a memória é menor. A quantidade de memória é pequena. Só que existem outras rotinas concorrendo para o uso do processador. Então, ele vai ter que pegar aquele dado na memória inferior, tá, na hierarquia, e trazer para cima. Quando ele fizer isso, se tiver espaço, ótimo. Caso não tenha, ele vai ter que eleger alguém para sair. Tá certo? Ele vai eleger alguém para sair. Aí é nesse momento que pode existir uma degradação de performance. Imagina o seguinte, eu tenho lá minha cache L1. Aí eu trago lá da L2, eu trago da memória principal uma informação e coloco lá na minha cache. Aí eu processo, tal, ainda está rolando o meu sistema, o processador decide tirar ele, botar em stand-by aquele processo e trazer o outro. Tá? Aí ele tira da memória cache aquele meu processo. Aquele meu dado está lá. Certo? Ele tira. No futuro, quando ele for pegar e trazer aquele processo e aquele dado para aquela memória cache,
Caso ele vá lá na memória principal e ele não encontre para poder trazer, tá? Aí a informação vai ser degradada. Aliás, a performance vai ser degradada ainda mais. Porque ele ainda está nessa operação de trazer de volta o processo, ele vai lá buscar e não encontra, ele vai ter que ir num nível mais abaixo para buscar, certo? Aquela informação. Então, essa questão do cache miss, né? Da falha no acerto, da não existência do dado naquela memória, que é a mais próxima que ele tem para processar, para trabalhar, que vai ocasionar ele num nível mais abaixo, esse cache miss, certo? Vai degradando a performance, tá certo? Então, tem níveis aceitáveis. A gente viu lá a taxa de acerto, que tem que ficar acima de 80%. Então, quando o processo está tirando muito aquela rotina, então isso aí vai gerar um desgaste, porque ele vai ter que trazer de novo aquele dado, tá? E isso tem a ver com esse assunto que a gente está vendo aqui, ó. Tá certo? Com esse aqui, ó, de mapeamento entre a memória principal e a cache. Tá certo? Então, olha aí, ó. Eu tenho, quando eu vou lá, estou com um dado na memória principal, tá certo? Ele vai ocupar o dado, esse dado vai ser ocupado lá na memória cache. Ele vai para lá, certo? Então, quando ele for para lá, ele pode ir de 3 formas. Tá? Ele sair da memória principal, no nível abaixo, e ir para a memória lá cache, no nível acima. Ele pode ser um mapeamento direto. Então, um bloco lá na memória principal vai ocupar uma linha de cache lá da cache. Certo? A memória cache ela não é mais dividida em blocos, ela é dividida em linhas. Certo? Então, vai ocupar uma linha lá. Então, pode ser que em ocupando essa linha, certo? Ele não ocupe toda ela. E também tem outra questão, também, é que quando ele for ocupar, ele não pode fazer com que outros blocos ocupem essa mesma linha. Eu só vou ter uma linha lá. Então, vai ser um mapeamento de 1 para 1. Eu tenho um bloco que vai ocupar uma linha. Tá? Eu tenho outro tipo de mapeamento, que é um mapeamento associativo. No mapeamento associativo, eu vou ter lá que um determinado bloco da memória principal, ele vai ocupar lá uma linha da memória cache, tá? Mas essa linha vai ser tagueada. Vai ter um label. E tendo um label, essa linha ela vai poder ocupar, esse bloco vai poder estar armazenado em qualquer posição, em qualquer linha da minha memória cache. Tá? No exemplo anterior, do mapeamento direto, existe a preocupação de armazenar no mesmo endereço, no endereço correlativo. Então, por exemplo, eu tenho lá o bloco X, ele vai ocupar a posição da linha 1. Então, toda vez que aquele bloco for ocupar uma linha, ou um grupo de blocos for ocupar uma linha de cache da memória, ela sempre vai ocupar aquela mesma linha. Ela não pode ocupar outras linhas. Isso aí é um mapeamento direto, 1 para 1. Já no associativo, eu não tenho essa limitação. O meu bloco, os meus blocos da memória principal vão poder sair dali e ocupar qualquer linha da memória cache. Tá certo? Ora ela pode aparecer numa linha, ora quando ela sair e voltar de novo, ela pode ficar em outro lugar. Tá certo? Por que não tem essa relação? Porque eu não preciso ter esse mapeamento direto. Eu tenho um label que identifica. Isso vai facilitar na hora de fazer a substituição de memória cache, né? Quando ela for sair dali, da memória cache, aquele dado, ou permanecer, vai ser baseado no princípio de localidade. Beleza? E o mapeamento associativo por conjunto é um misto dos dois. Tá? No mapeamento direto, eu vou ter lá 1 para 1. No mapeamento associativo, eu vou ter lá que o bloco ou os blocos podem fazer parte de qualquer linha da cache. Porque o que é importante para ele é que ele vai ser tagueado, vai ter um label. Então, ele pode ocupar qualquer lugar. Já no associativo por conjunto,
ou parcialmente associativo, eu tenho uma miscelânea dos dois tipos de modelo, do total associativo e do direto. Como é que isso é feito? Eu tenho um conceito de grupos, tá? Eu vou ter conjuntos. Nesse conjunto, eu tenho um mapeamento que é direto para um determinado conjunto, e dentro daquele conjunto, eu uso labels para botar os blocos dentro de uma linha de cache e armazenar aquelas linhas sem perder espaço. Tá? Coisa que lá no bloco no direto, eu fazia um mapeamento direto e tinha uma perda de espaço lá. Já no associativo parcial, eu tenho conjuntos, tá? Conjuntos, que aí eu vou ter um mapeamento direto para um determinado conjunto, de determinados blocos. E, além disso, cada bloco ele tem um label também. E esse label permite armazenar dentro desses conjuntos. Então, o conjunto, na verdade, é o mapeamento direto para um conjunto. E, dentro desse conjunto, eu vou ter os meus blocos tagueados, né, com labels, de forma que eu complete e armazene todos eles. E aí você pergunta assim para mim, o Johnny conversou comigo hoje de tarde e, por coincidência, era sobre esse assunto. Aí ele perguntava para mim o seguinte, qual que era o de melhor performance? Depende do modelo de arquitetura que você está. Então, por exemplo, o direto vai ter um mapeamento direto ali. Tá? O associativo por conjunto, aliás, o associativo total, tá certo? Ele armazena lá por tags, né? Por labels, beleza? E o parcialmente associativo, tá? Ele é uma junção dos dois. Então, ele tem as vantagens e desvantagens dos dois. Então, dizer que um é melhor que o outro vai depender da finalidade que você está trabalhando ali. Então, pode ser que mapear direto pode ser um ótimo negócio. Talvez, não, essa arquitetura precisa ser associatividade por total. Tá? Associamento total, mapeamento associativo total. Então, se for dessa forma, eu vou ter lá as tags, tá? Na hora de encontrar dentro da minha memória cache lá algo para sair, certo? Então vai ser melhor, porque elas vão estar tagueadas. Se elas estão tagueadas, eu vou ter lá informações, certo? De quando que ela entrou, quantas vezes ela foi acessada, aquele dado lá. Se ela saiu e já entrou de novo, então eu vou ter algoritmos que vão utilizar essa técnica aí de mapeamento associativo para poder usar o princípio da localidade. Então, tem localidade espacial e temporal. A espacial é o processador predizer que aqueles dados que estão próximos, eles vão ser utilizados com frequência. Já a temporal é ele predizer que um processo que está, um bloco, né, ou então uma instrução que está executando com frequência um determinado conjunto de dados, então por que ele vai tirar aquele cara dali? Se ele tem uma frequência de tempo de uso daquele cara. Então ele tenta manter. Esse é o princípio da temporal, né? Beleza? Aí a gente tem os algoritmos de substituição de página, tá certo? Da memória cache. Esses algoritmos podem ser aplicados em outros níveis de memória cache também, tá? A gente tem lá o menos recente usado, tá? O LRU, o Less Recent Usage. Então, qual vai ser o bloco a ser substituído? É aquele que a cache não é usada há mais tempo. Então, eu preciso ter um determinado índice, alguma informação do que está lá na memória cache que diga, olha, esses caras estão executando com frequência. Não, aquele cara faz tempo, com frequência não, recente, né? Então, tem lá umas rotinas, uns blocos que estão sendo utilizados com determinada frequência,
E aí tem um bloco lá que não foi usado recentemente, ou seja, é o mais antigo, não foi usado. Então, esse cara vai ser descartado da memória cache para entrar outro, tá certo? Então, menos recente, precisa que alguém, por exemplo, a tag lá do mapeamento associativo, informe isso aí para ele, beleza? Aí a gente tem lá o menos frequente, tá certo? Então, também, eu preciso ter a informação lá nesse bloco, informando a frequência com que ele é executado. Então, ele executou lá 20 vezes, o outro executou 10, quem é que vai sair? É o que tem menos frequência de execução, né? Porque usando lá o princípio de temporalidade, tá? Então, se está sendo executado com muita frequência, então, no futuro, a probabilidade de chamar aquele que executou 20 vezes é maior do que aquele que executou 10 vezes. Então, esse algoritmo pensa dessa forma, certo? Aí tem um FIFO, o primeiro que entra é o primeiro que sai. Então, o primeiro que entrou é o mais antigo, né? O dado ou instrução. Esse cara vai ser eleito para sair. Só que o mais antigo, tá? Ele não está levando em consideração outros fatores. Então, ele pode estar lá executando com frequência, tá? Aquela rotina pode ser a que mais executa. Só que usando esse método, que é o menos eficiente, ele é cego para outras coisas. Ele só leva em consideração que foi o primeiro que entrou, vai ser o primeiro a sair. Tá? Então, ele não é democrático, tá certo? Aliás, ele tenta fazer uma avaliação mínima, tá? Mas ele pode penalizar uma rotina que esteja frequentemente executando e tirar da cache. Consequentemente, o que vai acontecer? Depois ele vai voltar. Vai ter que ficar indo e vindo, né? Tá certo? O aleatório, tá certo? Vai escolher qualquer um para sair, tá certo? Lá da nossa cache. Beleza? Pessoal, deixa eu ver aqui. As informações que eu queria trazer para vocês eram essa daí, tá? Um reforço sobre esse assunto, que eu acho que, de repente, pode ser explorado, tá certo? Apesar de ter caído, tá, na prova anterior, tem a prova da Marinha, tá? Nunca se sabe, né? Mas, a princípio, conhecendo esse tipo de conceito, a gente fortalece outras coisas que a gente vai ver mais à frente. Tá joia? Pergunto para vocês se ficou claro ou ficou iluminar melhor, tá, esses assuntos. Beleza, Diogo. É porque eu não estou com a questão agora aqui, mas eu lembro disso daí. Então, vamos ver aqui, ó, o custo da falta e o custo da implementação. Tá certo? Vamos lá. Reforçar esse conhecimento aqui. Tá joia? Então, esses 3 tipos de mapeamento, tá? Vamos falar sobre a questão do custo de desempenho, né? A falta que o dado vai fazer se ele for lá na memória cache, o processador vai lá na memória cache e não encontra. Tá certo? Então, o que vai acontecer? Cada um desses tipos de mapeamento tem um custo, tá? Que a falta de um dado vai fazer. Por exemplo, mapeamento direto, tá? Mapeamento 1 para 1. Joia? Então, se o mapeamento é 1 para 1, o algoritmo que vai fazer para fazer a substituição de páginas ele é diferente do algoritmo que vai fazer pelo mapeamento associativo. O mapeamento associativo, a gente já viu que ele faz o quê? Ele tem uma tag. Nessa tag tem informações ali da localização e da frequência com que aquele bloco que está na memória cache, ele foi acessado, né? Ou quando foi a última vez que ele foi acessado. Então, se tem essa informação, tá? Na hora de tirar aquele dado lá, ele vai usar o melhor algoritmo, pode ser utilizado o melhor algoritmo para aquele tipo de mapeamento, tá certo?
Então, a penalidade que o sistema vai ter na hora que tira algum cara desse erradamente, vai ser o quê? Vai ser que o barramento vai ter que ser ocupado de novo, tá? Vai ser utilizado para poder trazer de novo aquele cara. Aí isso é uma penalidade, certo? Então, quando eu tenho mapeamento direto, comparado com o mapeamento associativo direto, né? O mapeamento associativo direto, desculpa, o associamento, o mapeamento associativo total, certo? Esse cara, ele tem uma tag, tá? Um label. Nesse label tem algumas informações. Então, para esse cara, ele vai ter informação da última vez que foi acessado, executado aquela rotina ou aquele dado, certo? Ele tem a quantidade de vezes que foi rodado aquele cara, que foi acessado, e ele vai auxiliar o princípio da localidade. Se ele vai auxiliar e tiver um algoritmo que seja o melhor aplicado para aquele cara, eu vou ter menos vezes que aquele cara vai sair da memória cache para entrar o outro. Um exemplo que a gente viu foi o FIFO. O FIFO não leva em consideração a performance, não leva em consideração a quantidade de vezes que aquele cara executou. Só leva em consideração se aquele cara é velho dentro da memória cache, se ele entrou primeiro. Mas se for uma rotina que esteja executando há muito tempo lá no processador, e existe uma importância dele permanecer lá, o FIFO, se for utilizado como algoritmo, vai sair, vai tirar aquele dado de lá, da memória cache. Consequentemente, a próxima vez que for executada aquela rotina, que for requisitar aquele dado, ele não vai encontrar, vai dar falha, tá? Vai dar um cache miss. Isso é uma penalidade para o sistema. Por quê? Porque ele vai ter que ir no nível abaixo para buscar aquele dado de novo. E aí ele vai usar o barramento, vai ter tempo para acessar aquele cara. Se aquele cara não estiver no nível inferior, tá certo? Mais próximo, ele vai ter que descer 2 níveis ou 3 níveis para acessar aquele dado e trazer. E aí pode ser mais demorado ainda. Então, pode ser o custo de você ter uma perda, um cache miss, pode ser muito grande. Porque se a rotina sair de lá, do processador, lá na memória cache, esse cara pode sair depois da memória principal, pode ir lá para a memória virtual. E aí, para você ir buscar esse cara lá, certo? Aí pode dar uma queda na performance. Essa é a questão, tá, da penalidade de você ter uma perda de não encontrar esse cara na memória mais próxima do processador, que no caso aí que a gente está vendo a memória cache. Tá joia? Também tem um outro custo, tá, que é o custo de implementação. Dessas 3 técnicas de mapeamento, o direto é o mais simples. Não tem muito o que fazer. Você vai ter mapa, certo? O próprio sistema operacional, o kernel, deve ter um mapeamento. Olha, esse bloco da memória principal vai estar armazenado nessa linha de cache. Aquele bloco ali da memória principal vai estar na linha 2, e assim sucessivamente. Não tem muito algoritmo, muita tecnologia, muito pensamento, não. É direto. Tá? Por isso que é direto o nome dele. Já o mapeamento associativo total, certo? Ele vai criar um label para cada bloco que vai ser armazenado lá, e nesse label tem informações sobre aquele bloco que está armazenado na linha de cache. E aí ele já coloca um custo de implementação maior, tem mais inteligência, tem mais algoritmo, certo? Tem mais processamento também, porque, lógico, você vai ter um custo maior. Tá? Se você aumenta a exigência de controle, tá? Você aumenta tanto o algoritmo para fazer esse controle, você aumenta o tempo também que aquela rotina vai executar. Isso está muito também ligado diretamente com o custo da falha de encontrar aquele dado na memória cache. Coisa que a gente falou anteriormente, né? O custo do cache miss, né? De não encontrar ele na memória cache. Porque, olha aí, comparando, o direto, ele é direto, não tem muita inteligência ele, tá certo? Não tem um algoritmo muito grande para fazer esse controle. É pá, um para um. Agora, o mapeamento associativo, que bota o label,
ele tem que ter um algoritmo para poder fazer esse controle dos labels. Cada vez que a rotina executar o loop lá e acessar o dado que está na memória cache, ele vai ter que registrar dentro do label a informação do último acesso, a frequência de quantas vezes acessou, para dar subsídio para o algoritmo de substituição que for ser utilizado. Tá certo? Então, isso daí vai aumentar a minha exigência de controle, de processamento também. Então, enquanto o mapeamento direto ele pode ser mais veloz, um pouco, porque o mapeamento é papá, né? 1 para 1, já no mapeamento associativo direto, aliás, mapeamento associativo total, você vai ter o label e vai ter um controle maior. Então, pode ser um pouco mais demorado para a rotina rodar, tá certo? Para você controlar aquilo ali, comparado com o direto. Aí, se você descer para o terceiro método, tá? Que é o mapeamento associativo por conjunto, ou parcialmente, tá? Associativo, porque ele usa as duas técnicas, aí você tem um ganho que o mapeamento direto tem, tá joia? Que é o ganho de ter um certo mapeamento direto, mas é um mapeamento para um conjunto. E também você tem os labels, né, para cada bloco que você armazena ali. Então, você ganha um pouquinho também e não perde tanto. Tá? Ele é um meio termo. Tá? Então, quando você avalia o custo de você acessar uma cache e o dado não está lá, você vai ter que buscar esse cara depois. Tá? Então, quando você compara os 3 métodos, o mapeamento direto, tá certo? Tem um custo, o mapeamento associativo total tem um custo, e o mapeamento associativo parcial tem outro custo. Tá joia? Então, é botar a cabeça para pensar e avaliar cada um. Eu pergunto se tem alguma dúvida. Aí a gente vai tentar trazer ali mais coisa. Tá certo? Dá uma lida devagarzinho nesses itens que eu coloquei aí, que eu acho que são os itens importantes para a gente tentar esse entendimento. E aí você vai conseguir começar a juntar o quebra-cabeça desses 3 tipos de mapeamento. O direto, o associativo e o associativo por conjunto. Tá beleza? Pessoal, era isso. Eu espero que essa discussão que a gente trouxe aqui, ela tenha melhorado um pouquinho esse conhecimento. Esse assunto é muito chato mesmo. Ele está envolvido com um esforço da gente, a gente está tentando entender, tá certo? Então, é isso daí, pessoal. Ler, tentar entender, pedir ajuda ali com alguém que, de repente, entendeu melhor e tal. Mas é isso aí, tá beleza? Se tiver alguma dúvida, pode mandar, que a gente tiver alguma questão de outro concurso. Não, Manuel, não entendi isso aqui, cara. Me ajuda aí. Aí a gente vai amadurecendo. Se for alguma coisa que é importante para o grupo, aí a gente traz. Tá beleza? Beleza, Johnny. Não é para tanto não, cara. Não é para tanto não. Beleza. Pessoal, então é isso aí. Fiquem com Deus, tá joia? E aí, sábado, a gente entra com 2 assuntos muito importantes, tá? Para a gente aí estar evoluindo, tá? Um deles a gente não viu no ano passado, que é a parte de armazenamento. Vou trazer tudo sobre armazenamento para a gente, se cair, tá? A gente já matar. Tá joia? Então, beleza, pessoal. Fiquem com Deus.